professor Alexandre, beleza? Eu queria saber o seguinte: realmente é verdade que durante a Idade Média houve um retrocesso e um empobrecimento cultural e intelectual? É isso mesmo? Um abraço, até mais. Olá, Newton, salve Maria. Antes de responder a sua pergunta, nós temos que considerar que a Idade Média ela foi um período de mais ou menos 1000 anos, que começou com a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 depois de Cristo e perdurou até mais ou menos o ano de 1517, que foi o ano da Reforma Protestante, segundo as novas pesquisas dos historiadores. E dentro desse período de 1000 anos, sim, houve um período de obscurantismo, de retrocesso intelectual e quase extinção da escrita. Mas esse período, que foi denominado inclusive de Idade das Trevas, né, esse período de retrocesso, ele não é inédito, não aconteceu apenas na Idade Média. Houveram períodos na história que esse período, que essa situação de caos e de retrocesso intelectual ocorreram. Por exemplo, na Grécia Antiga, por mais ou menos do ano de 1200 antes de Cristo até o ano de 800 antes de Cristo, a Grécia viveu a sua Idade das Trevas, a chamada Idade das Trevas gregas, Idade das Trevas grega. O que aconteceu lá é que quase eles perderam, foi um retrocesso e quase perderam a escrita. Não havia mais linguagem escrita, por causa da decadência dos centros culturais em Micenas. E com relação à Idade Média, no período que culminou com a queda do Império Romano do Ocidente, que delimita o início da Idade Média propriamente dita, da Alta Idade Média, que vai da queda do Império Romano do século V até mais ou menos o século X, XI, com a ascensão do feudalismo, houve um período dentro da Alta Idade Média que sim, que nós tivemos um período de retrocesso e quase extinção da escrita, retrocesso intelectual por conta das invasões bárbaras. E que os bárbaros, uma onda de invasões começou a surgir no Ocidente, como nós já chegamos a retratar num vídeo anterior. E essa onda de invasões bárbaras de todos os tipos, né, todas as tribos, godos, visigodos, alamanos, germanos, gauleses, bretões, saxões e etc., invadiam o Ocidente e destruíam tudo que podia, tudo que se podia imaginar. Então os monges, eles vinham, eles tentavam salvaguardar algo, alguma obra da antiguidade, algum livro, alguns fragmentos de direito romano, alguma obra de filosofia, algum tratado de matemática, de física, da ajuda dos gregos, e os bárbaros invadiam os mosteiros e saqueavam e quebravam tudo. Então, durante esse período de 200 anos, até que os bárbaros fossem convertidos ao cristianismo, nós vivemos um período de retrocesso intelectual, por conta especificamente dessas invasões. E aí houve todo um processo de conversão para que esses bárbaros, essa onda de invasões bárbaras pudesse realmente se extinguir dentro do Ocidente medieval, e aí a cultura, o processo de intelectualidade, tudo aquilo pudesse ser restaurado e realmente aí você amalgamar uma nova sociedade. Esse renascer da cultura e da intelectualidade só vai começar a surgir mesmo no final do século VIII, quando o imperador Carlos Magno ele consegue manter praticamente toda a Europa sob seu domínio. Então ele, que era um homem que, apesar de iletrado, ele era apaixonado pela cultura, ele vai fomentar, ele vai articular junto com um monge beneditino chamado Alcuino de York um processo de renascimento intelectual, de reflorescimento intelectual dentro do Sacro Império Romano Germano, que abrangia praticamente todo o Ocidente. E aí ele vai, junto com Alcuino, vamos estabelecer a ideia e o ensino clássico baseado nas 7 artes liberais, que é o trivium et quadrivium, e eles vão buscar
a criação de escolas dentro dos monastérios. Então, dentro do no final do século VIII e início do século IX, dá todo esse processo de renascimento da cultura, que é chamado pelos historiadores de Renascimento Carolíngio. Inclusive, se vocês observarem bem nos nossos computadores, né, vocês vão perceber que existe uma fonte meio estilo gótico, estilo medieval, que o nome dessa fonte é chamada Carolíngia. Essa fonte de computador, do Word, ou qualquer outro editor de texto que vocês verificarem no computador, que vocês verem o nome Carolíngia, podem ter certeza que essa fonte é em homenagem ao Imperador Carlos Magno, porque ainda teve outro problema que havia desde a antiguidade e que foram esses intelectuais da Idade Média, Carolíngia, com Carlos Magno, com Angel Quino e outros intelectuais, outros monges que foram surgindo e participando desse processo de reflorescimento, de renascimento da cultura na Idade Média, eles identificaram e começaram a mudar, que era com relação às fontes, com as letras, né? Então você tinha das letras na literatura romana, latina, na literatura grega, as letras todas em caixa alta e juntas. Então isso era uma dificuldade enorme para o tradutor, né? Até no hebraico você tinha isso também. Então os intelectuais eles criaram, esses monges medievais eles criaram o que a gente chama hoje de caixa baixa, ou seja, as letras minúsculas, né? Então eles espaçaram as palavras, né? Cada palavra com um espaço para facilitar na hora de escrever e facilitar o tradutor depois, ou aquele que fosse ler, de identificar, saber o que estava escrito de fato, e introduziram a letra minúscula. Então você tem esse estilo agora chamada de fonte carolíngia, graças a Carlos Magno e aos seus monges que participaram, que foram os protagonistas do chamado de Renascimento Carolíngio. Mas não para por aí não. Ele também, como eu disse, eles também criaram as escolas de monastérios, né? Mas que depois, mais na frente, foram dando espaço para a criação das universidades, que a gente vai abordar.